Glória a Deus. Louvamos a Deus por esta noite. Embora esteja a maior confusão lá fora, né? Nós estamos aqui, na casa de Deus. E é bom estarmos aqui. É bom estarmos congregados. É bom ter você aqui, poder te ver. Poder compartilhar com você as coisas que o Senhor tem me falado. Eu lendo a palavra, né? Eu tinha algumas coisas que a gente sempre vai anotando e vai salientando, né? Aí você fala, bom, se o Senhor me chamar para pregar, talvez essa palavra eu possa fazer um estudo aqui e ali. Mas quando Deus chama mesmo, aí não é nada daquilo que você marcou, né? E Deus começa a falar aquilo que Ele quer. E eu tinha um texto e eu falei para o Senhor, Senhor, como que eu vou desenvolver esse texto? Eu não tenho ideia, né? O texto fala sobre latrina. Eu falei, Deus, como é que eu vou desenvolver isso? Eu não sei. E aí eu falei, não, deixa eu ver outras coisas, procurar outras coisas, mas não saíam outras coisas, né? E aí eu orei, né? Eu e Deus, falei com o Senhor sobre essas coisas, sobre o meu posicionamento, sobre o chamado que o Senhor tem sobre a minha vida, né? E eu tenho conversado com Deus a respeito dessas coisas. E eu fui dormir, e a Bíblia diz que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem e esperam no Senhor, né? E eu fui dormir. E aí, quando eu despertei, eu comecei a me espreguiçar na cama, Deus começou a falar como Ele ia desenrolar aquela palavra. E eu fui correndo, levantei correndo e fui e comecei a estudar o texto. E Deus me levou para algumas coisas. E é a palavra de Deus. E eu gosto de salientar, quando eu venho aqui, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela é poder. A palavra de Deus é poder. Então não importa o que seja, pode ser que tenha lá no texto, latrina, não importa, é a palavra do Senhor. E ela é santa, e ela é rica, e ela vai alimentar as nossas vidas. Não importa, não olhe para essa que está aqui. Eu sou muito insignificante, eu sou muito pequena. Mas o Senhor é poderoso. Não olhe para mim, mas abra os seus ouvidos e fique atento à palavra do Senhor, amém? Vamos ver aonde que eu estou. Mateus, vamos abrir em Mateus, capítulo 3. Vamos ler aqui. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías.
Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos e de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então, João Batista, né? Ele era um profeta do Senhor, a Bíblia já dizia a respeito dele, Isaías já havia profetizado que apareceria alguém no deserto pregando a palavra do Senhor e preparando o caminho do Senhor. Então, eis aí João Batista, você conhece esse texto, acho que todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui é da igreja. E a Bíblia diz que ele vivia no deserto e ele não usava roupas como os homens da cidade, ele usava uma roupa de pele e ele usava uma sandália diferente. Aqui não fala de sandália, né? Mas eu imaginei. Então ele usava uma roupa de pelo, de camelo, cinto, ele usava só uma coisa assim para tampar, né? Um cinto. E ele tinha uma alimentação também diferente, ele não comia as coisas da cidade, né, que as pessoas costumavam comer na cidade. Ele comia coisas silvestres ali, comia o gafanhoto, comia o mel. Então, ele era um indivíduo que ele era separado do mundo. Ele vivia lá no deserto. E pelo que a gente vê aqui no texto, como ele vestia roupa diferente, comia coisa diferente, a gente percebe no texto que ele não era uma pessoa que ia na cidade. Ah, não, eu moro aqui no deserto, mas eu vou lá na cidade porque eu vou comprar alguma coisa, vou fazer alguma coisa. Não, ele morava lá, no deserto. Ele não tinha contato com o mundo. Ele poderia pensar assim: nossa, eu estou vivendo aqui afastado do mundo, né? Então eu sou santo, né? Porque eu sou um profeta aqui, eu estou morando no deserto, eu não estou tendo contato nenhum com o mundo, então eu sou um santo. Então eu vou falar para todo mundo, eu vou conclamar para que todo mundo saia da cidade e venha morar no deserto também, porque tem bastante lugar aqui no deserto. Todo mundo pode morar no deserto. Todo mundo pode viver isolado no deserto, porque assim todo mundo vai ser santo. Ninguém vai fazer coisa errada. Vamos todo mundo se apartar do mundo, né? Então, ele poderia ter pensado assim, mas não foi isso que ele dizia, não era isso que ele dizia. O discurso dele era diferente. O discurso dele era: arrependei-vos. Você aí que mora na cidade, você aí que está lá no mundo, você tem que se arrepender. Porque o reino de Deus, ele está próximo. O reino de Deus, ele está perto de você. Não é próximo que está chegando. Ah, o reino de Deus, ele vai chegar. Não, o reino de Deus está aí. Ele está do seu lado. Então, João Batista, ele tinha essa pregação. É uma pregação de arrependimento. Então, ele não pregava para todo mundo deixar a cidade e viver no deserto. Mas ele pregava para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e se afastassem do mundo. Por que ele pregava isso? Porque ele reconhecia que, embora ele vivesse no deserto, embora ele vivesse sozinho, ele precisava disso também. Então eu sei que eu preciso. Então eu vou proclamar o reino de Deus para que todos saibam que precisam se arrepender dos seus pecados. Ele sabia da necessidade de se ter uma vida de arrependimento. E ele conclamava isso, o arrependimento para a remissão dos pecados. Ele anunciava: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está perto de você. Você não está se apercebendo do reino de Deus? Olha, ele está aqui. Às vezes a gente pensa que Deus não está me escutando, eu não estou vendo nada do reino de Deus, mas João Batista está falando aqui: olha, o reino de Deus está aqui. No versículo, vamos continuar aqui. Versículo 5. Então saíam a ter com ele a Jerusalém, toda a Judéia,
toda a circunvizinhança do Jordão. As pessoas iam saindo dos seus lugares e iam até lá, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então veja, as pessoas saíam dos seus lugares, das suas cidades, toda aquela região da Judéia, né, Jerusalém, a região da Judéia, ia para lá para ser batizado e confessava os seus pecados. Então, o que eu entendi aqui é que o batismo, ele está intrinsecamente relacionado ao arrependimento e à confissão de pecados. Então, quando você se converteu, falaram para você, olha, da necessidade de você ser batizado. E você foi lá, espero que todo mundo já tenha sido batizado, desceu as águas, foi batizado. Então, você agora se identificou com o povo de Deus. Só que não basta só se identificar com o povo. Você precisa ter na sua vida uma vida de confissão de pecados, uma vida de arrependimento. Vamos ver o que eu coloquei aqui. Aí nós vemos um pouco mais à frente, no versículo 13, que Jesus também foi até lá e Jesus foi batizado. Mas Jesus precisava de se arrepender de alguma coisa? Não, Jesus não precisava se arrepender. Eu queria água. Alguém poderia ver para mim, Débora, por favor? Jesus não precisava se arrepender, mas Jesus, ele foi passar pelo batismo para nos dar o exemplo de como nós devemos fazer. Então, Jesus, ele passou por isso, para que nós nos identifiquemos com ele. Bom, aí continuando, né? Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham a batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno do arrependimento. Então, aqui, João Batista, ele vê que tem uns espiões ali, né? Uns fariseus, uns saduceus ali, indo ver o que ele estava fazendo. E ele, como profeta, ele vai direto, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, vamos entender um pouco isso daí. Vamos falar um pouquinho sobre quem é o fariseu, ou o que é o farisaísmo, né? Tem até uma pessoa, né, do grupo de jovens que um dia falou, puxa, vocês poderiam explicar o que é fariseu, o que é saduceu? Só que essa pessoa já não está aqui. Então, eu vou falar um pouquinho do que é. Eu olhei aqui na minha Bíblia, Scofield, né? Então, na Scofield fala assim, que fariseu é uma palavra hebraica que quer dizer separado. Depois que o ministério dos profetas... espera um pouquinho, eu estou lendo porque eu vou falar o que está na escopa, tá? Depois que o ministério dos profetas, pós-exílio, então depois que eles voltaram do exílio da Babilônia, terminou o ministério daqueles profetas, né? Então vão aparecer esses homens que se chamam fariseus, tá? E eles se chamavam santos. E eles se levantaram procurando manter viva a referência pela lei entre o povo judeu. Então, a intenção deles era muito boa. Por quê? Porque eles queriam preservar a palavra. Eles queriam preservar a lei. Queriam preservar as ordenanças que o Senhor tinha dado para Moisés. Então, eles achavam importante manter a lei, né, entre o povo judeu. Porque o povo foi, depois o povo voltou. E aí, nisso que o povo volta, então, aí eles têm que recomeçar uma série de coisas, porque quando eles estavam no exílio, eles estavam todos separados, e muitas coisas eles não faziam lá. Como, por exemplo, sacrifícios. Depois, quando eles voltam, aí tem que recomeçar tudo de novo. E aí aparecem esses homens que eram os homens entendidos da lei. Tá?
Bom, esse movimento, então, deu início no farisaísmo no tempo do Senhor Jesus. E aí, o que aconteceu? Os fariseus faziam o seguinte, eles liam a palavra e eles iam anotando. Ah, então esse versículo aqui, vou fazer uma anotação aqui. Então, esse versículo, eu entendo ele assim. Eu entendo ele assim, esse eu entendo assim, esse faz parte do seguinte ritual. Então, eles foram criando adendos à palavra de Deus. E nisso foi se formando os rituais farisaicos. E aí, no fim, isso se tornou tão importante para eles, que eles davam mais importância às tradições que eles tinham escrito lá na Bíblia do que a própria palavra. E o interessante é que as pessoas comuns, os judeus comuns, eles não tinham acesso à palavra. Então, aquilo que eles obedeciam ou faziam de ritual, eles faziam por conta daquilo que os fariseus falavam para eles fazerem. Então, os fariseus falavam, olha, você tem que guardar o sábado. Você não pode lavar a roupa no sábado, por exemplo. Então, as pessoas, tá bom, então, não pode. Eles eram os donos da lei. Tá bom? Bom, aí o que aconteceu? Então, as coisas, os rituais, as tradições dos fariseus se tornavam mais importantes para eles. Tá? E eles foram os principais, né, que perseguiam Jesus, que faziam acusações contra Jesus. E os saduceus? Saduceus também eram uma seita diferente, uma seita judia também, que negava a existência dos anjos e dos espíritos e de todos os milagres. Eles não acreditavam em anjos, espíritos, milagres, e eles também não acreditavam especialmente na ressurreição. Então, eles achavam que a ressurreição não existia, que era balé. Né? Tá? Então, eram esses daí. Então, eles foram lá examinar para ver o que o João Batista estava falando. E o João Batista fala para eles, olha, vocês, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu já falei aqui sobre salvação, não sei quem estava, quem se lembra, né? Mas eu já falei sobre salvação, que a salvação, a salvação que o Senhor nos concedeu, ela nos salva da própria ira de Deus, que é a ira de Deus que está por vir. Então, nós não somos só salvos do inferno, não, nós somos salvos da ira de Deus, porque um dia todos vão passar pelo tribunal de Cristo. Tribunais diferentes. Tribunal para nós que somos salvos, né? As nossas obras vão passar diante do Senhor, mas para aqueles que não são do Senhor, para aqueles que negaram a Cristo, eles vão passar por um julgamento. E eles vão passar pela segunda morte, que é a morte eterna, né? Tá? Outro dia a gente pode falar mais sobre isso daí. Então, vamos... deixa eu ver aqui onde eu vou continuar agora. Bom, vamos fazer o seguinte... agora eu quero falar do versículo 11. Então, João Batista está falando assim, olha... Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, o João Batista está falando aqui que esse batismo com água é um batismo de arrependimento. Mas que Jesus viria, né, o Messias viria, e com ele nós teríamos um outro batismo, que é um batismo do Espírito Santo, que é um batismo com fogo. Então, o fogo, ele é usualmente usado na Bíblia no sentido figurado, né? Nesse caso aqui, né, o fogo, ele representa o fogo do Espírito, a própria pessoa do Espírito Santo. E o fogo, ele queima, e tudo aquilo que ele queima
fica igual a ele. Então, se eu pegar um livro e pôr fogo nele, ele vai ser fogo. E ele ilumina. Então, Deus é luz. E ele está falando aqui que nós vamos receber esse Espírito, esse batismo do Espírito, e com fogo. E com fogo. Então, nós vamos receber o Espírito, nós recebemos o Espírito, e nós recebemos também esse fogo. E quando esse fogo incendeia a nossa vida, nós nos tornamos fogo. E da mesma forma que Deus é luz, em nós também deve haver luz. Amém? Então, o fogo, ele purifica e nos faz testemunhas, na medida em que nós nos tornamos semelhantes a ele. Então, nós nos tornamos parecidos, semelhantes a ele. E essa é uma experiência. Nós precisamos experimentar essa dimensão do Espírito. Muitas vezes nós podemos ser como o João Batista, uma voz que clama no deserto, uma voz que clama sozinho. Muitos crentes esperam a conversão da sua família e clama por isso, dia e noite. Clama sozinho no deserto. Eu quero dizer para você que assim como João Batista clamou no deserto sozinho, você também pode clamar. Porque eles virão. Eles virão. Eles virão, quero profetizar nessa noite. Eles virão, Érica. Em nome de Jesus. Eles virão, Patrícia. Eles virão. Clame. Clame. Eles virão. Agora eu queria que você abrisse em Marcos, vamos abrir Marcos. Tem duas passagens, Marcos e Mateus, mas vamos abrir Marcos. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam um pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. Então, Não, né? Então é o seguinte, olha, então os fariseus e os escribas, né, eles foram de Jerusalém ao encontro de Jesus, e eles falaram para Jesus o seguinte, no texto relacionado diz assim, por que transgredis vós também... Não, peraí. Eles falaram para Jesus o seguinte, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Então eles foram arguir Jesus, por que seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos? Porque era uma tradição do povo judeu. Para comer tinha que lavar a mão. Quando chegava da rua, tinha que tomar banho. Era a ordem deles, era uma tradição, não era uma coisa que havia na lei de Deus, mas era uma tradição entre eles. Então, eles tinham um jeito certo de lavar o copo.
tinham um jeito certo de lavar os jarros, de lavar os utensílios da cozinha. Eles tinham que lavar as camas. Imagine você colocando as camas lá no quintal para lavar a cama. Então, eles tinham uns costumes que eram coisas de fariseu, né? E aí eles perguntaram para Jesus por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos. E aí no versículo 5, interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E Jesus respondeu para eles: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Então o Senhor está falando aqui, olha, Isaías já tinha falado a respeito de vós, hipócritas. Fui buscar a origem da palavra hipócrita. Hipócrita é uma palavra grega, né? Hipócrite. É um performance. Ele é um ator. Ele age com uma máscara. Ele é uma pessoa de duas caras. A sua profissão não coincide com a sua prática. Ele diz uma coisa, mas ele faz outra. Então, o que o Senhor está falando aqui é que o fariseu, ele está muito preocupado com a tradição, com aquilo que é o costume. Mas ele não está dando a mínima para as coisas que realmente são importantes. Então o Senhor está falando aqui, olha, Isaías disse ao seu respeito: este povo, ele honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós podemos cantar louvores a Deus. Todo mundo pode ver você. Você não, né? Alguém. Todo mundo pode ver a pessoa cantando, louvando. Mas Deus sonda o coração. E Ele sabe. Deus sabe o que passa lá dentro do coração. E Ele fala assim: o seu coração está longe de mim. Deus quer o nosso coração. Deus quer que a gente circuncide o nosso coração. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E aí o Senhor, então ele vai explicar. Por que ele está falando isso? Ele fala, olha, porque vocês negligenciam o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens. Disse-lhes ainda, no versículo 9, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao seu pai e à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, ele está falando aqui, a palavra de Deus diz, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Esse é o preceito de Deus. Mas aí os fariseus falavam assim, não, mas a pessoa, que é o filho, né? Vamos supor assim que os pais sejam velhinhos. E os filhos têm que ajudar o pai e a mãe. Aí ele fala assim, não, mas se você servir ao Senhor de outro jeito,
Se você der para o Senhor, você não precisa dar para o seu pai e para sua mãe, porque você está dando para o Senhor. É isso que ele está falando aqui. Então, o Senhor está falando que esse que faz isso não está dando a reverência à palavra de Deus. Porque o mais importante aqui é a palavra. Honra teu pai e tua mãe. Você deve honrar o teu pai e tua mãe. Não adianta você ir lá, cantar louvores no meio da congregação, mostrar, levantar a mão, fazer uma oração, lá como o fariseu fez, né? Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Sabem, né? Aquele texto que fala do fariseu e do outro que foi orar em silêncio, né? Então o Senhor está falando aqui, olha, não adianta, porque Deus está vendo a intenção do seu coração. Deus está vendo que você não quer ajudar o seu pai e a sua mãe. Deus sonda os corações. Vamos para o versículo 14 agora. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Então agora o Senhor vai explicar, né, a conversa que ele teve com os fariseus. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para um lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o Senhor, Ele está falando aqui o seguinte. Quando você se alimenta, o seu organismo, nós somos um grande tubo. Vocês são lindos, vocês todos são muito bonitos. Mas eu quero que você saiba que você é um grande tubo. E que nesse tubo tem muita sujeira. Certo? Quando nós nos alimentamos, nosso organismo absorve os nutrientes, né? Você sabe, né? Absorve os nutrientes. E aquela pasta que não serve mais para nada, ela vai sair. E o Senhor está falando o seguinte, olha, não é isso aí que contamina o homem. Por quê? Porque quando você vai fazer lá as suas necessidades, você não vai fazer aqui. Se der vontade em você fazer, você vai fazer aqui? Você vai fazer na sala da sua casa? Não. Você vai procurar um lugar para você fazer. Você vai fazer escondido, para ninguém ver. Perguntei lá na Bahia para a Thelma, né? Perguntei, como é que é lá, Thelma? Conta aí pra gente. Ela falou assim, ó, quando a gente vai na casa de alguém, eu nem sabia que eu ia pregar isso, mas eu estava conversando com ela sobre isso. Quando a gente vai na casa de alguém e dá vontade da gente ir no banheiro, ela fala assim, a gente vai no banheiro? Então aí a gente pergunta, né? Aonde que é o banheiro? Aí eles apontam e falam assim, olha, é lá. Lá é atrás das palmas, né, Patrícia? Lá. Atrás das palmas. Aí eu falei, mas não tem casinha? Ela falou, não, tem casa que tem, mas tem casa que muitas casas não tem casinha. É apertado lá, hein, José? Glória a Deus. Então, quando você vai fazer a sujeira, você vai procurar um lugar escondidinho.
para você fazer. Ninguém precisa ficar sabendo. E aí depois você dá um jeito de esconder, né? Dá um jeitinho lá, tal, esconde. Ninguém vai lá olhar. Ninguém vai lá, nossa, deixa eu ver aí o que você fez. Né? Ninguém vai olhar. É você lá sozinho, não é? E o Senhor está falando o seguinte, olha, não é isso que entra que vai te contaminar. Isso aí vai entrar, vai sair, deixa para lá, ninguém vai nem ficar sabendo, né? Você entra no banheiro, fecha a porta, aperta lá, beleza. Mas o Senhor está falando o seguinte, olha, aquilo que contamina o homem é o que está aqui dentro. O que está dentro da gente está escondido aqui dentro. E que ninguém vê também, só Deus. Deus vê aquilo que está aqui dentro. E nós somos sujos mesmo. Nós somos um tubo que tem sujeira. E dentro, aqui, também tem sujeira. Eu tenho que confessar para vocês. Eu já vi muita coisa suja no mundo. Eu já vi. Eu não era crente. É triste. Porque essas coisas, elas ficam gravadas na nossa cabeça. Elas ficam lá dentro. E às vezes, elas insistem em querer voltar. Por isso que você tem que estar impregnado com a palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. Essas coisas, vira e mexe, elas vão reverberar dentro de você. E elas estão escondidas lá. Ninguém sabe. Deus sabe. Mas, quando nós damos uma brecha, e a gente externaliza aquilo que está escondido lá dentro, de alguma forma, ninguém está sabendo, olha, ninguém. Só eu aqui vou ver. Ninguém mais vai ver. Ninguém vai ver. Às vezes alguém vê, às vezes algum cúmplice, né? Mas ninguém vai ver a gente tem que esconder de todo jeito isso aqui. Então, ninguém fica sabendo. Mas não tem jeito, meu irmão, sabe por quê? Porque quando você externaliza, o diabo vem. Quando você mostra algum risquinho daquilo que está aqui dentro, o diabo está de olho em você. Infelizmente, ele é o acusador das nossas almas. E quando você externaliza alguma coisa, ele vai ficar no teu pé, te acusando, te cobrando, porque ele quer ser o teu algoz. E ele quer acabar com você, ele quer acabar com a sua família, ele quer te destruir, porque esse é o papel dele. Quando você põe para fora, você expõe a sujeira e você se contamina. E aí, como ele sabe, o diabo, não adianta você querer esconder, meu irmão. Não adianta querer esconder. Um dia ele vai dar um jeito e vai mostrar a sua sujeira. E quando ele mostrar a sua sujeira, todo mundo vai querer ir lá ver. É verdade ou não é? Todo mundo vai querer lá ver a sujeira que você fez. E todo mundo vai falar, todo mundo vai querer mostrar. A gente é assim, irmãos. Nós somos assim. Não, nós somos crentes, nós não fazemos isso. Tudo bem. Mas muita gente faz. É assim. Se você põe para fora, ele vai te pegar.
E ele vai usar isso contra você. Ele te enreda e aí você se torna escravo dele. Porque ele sabe. E aí você se torna escravo dele. A sujeira física pode ser escondida, ninguém vê. Mas não é assim com as coisas que contaminam o homem. Todos querem ver, se tornam notórias, quer queiram, quer não. Porque o diabo vai tomar o controle. Deus disse assim para Samuel, olha, Samuel, você está aí na casa do Jessé, você está olhando os filhos de Jessé, não é? São bonitos, são lindos, mas são fortes, isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Samuel. Você está olhando a aparência deles, o exterior, mas eu vejo lá dentro. Eu estou vendo por dentro. E eu tenho aí o meu escolhido. Davi, um homem que eu admiro. Gosto muito de Davi. Leio o Salmo de Davi, a história de Davi. Acho demais. Demais. Davi estava fugindo de Saul. E ele tinha uma esposa, que era Mical, que era filha de Saul. Quando ele estava fugindo de Saul, teve um evento, né, com o Nabal, com o Carmelita, e o Nabal negou comida para a tropa do Davi. E o Davi, então, disse que iria lá, iria exterminar toda a casa de Nabal. Então a mulher de Nabal, Abigail, foi lá, mandou fazer um monte de comida, que era muita gente, muitos homens que o Davi tinha, mandou fazer muita comida. E mandou levar para a tropa, e foi lá pessoalmente. E, por favor, não faça isso, não tenha misericórdia de nós, está aqui todo o alimento para sua tropa. Davi olhou para ela assim, ok, então, né? Só porque você veio aqui, então eu não vou. Olhou bem para ela, né? Olhou, né? Eu imagino, né? Na Bíblia não está escrito isso, mas eu imagino. Olhou bem, tá bom, então, já que você veio aqui, né? Tá bom, então, está perdoado. E aí, Deus se levantou contra Nabal, e Nabal caiu morto. Quando Davi ficou sabendo que Nabal tinha caído morto, ele mandou chamar a mulher. Chamou um soldado dele e falou assim, vai lá, busca a mulher que eu quero ela. Ele já tinha uma mulher, que era Mical, que era filha de Saul, que Saul tinha tirado dele. Ele estava sem mulher. Saul pegou a Mical, tirou do Davi e deu para outro homem. Foi viver lá com outro homem, deu para outro marido. Aí Davi pega essa mulher que chama Abigail. Aí a Bíblia fala de outras mulheres que Davi... Então ele teve a Abigail, ele teve a fulana que era filha do rei tal, a outra que era do reino de lá, outra do reino de cá, tá? Quando Saul morreu, ele mandou chamar a Mical. Não, vai lá, ela é minha. Ela é minha. Foi lá chamar a Mical. Mical tinha marido. E aí ela foi andando e o marido foi rastejando atrás. Não, pelo amor de Deus, minha mulher, não. Aí ele foi perseguindo um tempo atrás da mulher, falando que não, por favor, ela é minha mulher, ela é minha esposa. Aí teve uma hora que o soldado do Davi falou, olha, pode parar, não adianta, ela vai embora. E aí, estou falando errado? Pode falar. Não? Aí, eu estou contando só a história. Não, se tiver, às vezes a gente se engana, pode falar. Tá? Aí, o que aconteceu foi o seguinte. Davi, então, tinha várias mulheres, e inclusive, então, a ele quis a Mical também. Depois disso, vocês sabem, né, que Davi, com o seu reino todo estabelecido, estava lá no palácio, né, no terraço do seu palácio, e ele viu uma mulher tomando banho.
Ele olhou bem, olhou. Eu quero. Não foi? Pois é, esse que é o problema, Levi. Você está entendendo, ainda bem. Ele queria todas. Aí mandou chamar a mulher. E era uma mulher casada. Adulterou com ela. E aí vocês sabem a história, não vou contar mais aqui. Vocês sabem, né, Levi, o que aconteceu? Davi teve um filho com essa mulher. Depois de ter mandado matar o marido e tal, né? Davi teve um filho. E esse filho ficou doente de morte. E quando esse filho ficou doente de morte, bateu um negócio no Davi, bateu um arrependimento, ele entrou no quarto, ele começou a clamar e chorar, e pedir para o Senhor que Deus tivesse misericórdia, que salvasse aquela criança. E a criança se foi. Depois que a criança se foi, falaram para ele, a criança está morta. Ele foi lá, tomou banho, fez a barba, pôs uma roupa limpa, sentou para comer. E aí as pessoas ficaram assim, meio chocadas, indignadas, né? Mas, sabe, você vai sentar para comer a ceia, né? Aí ele falou, agora já foi, a criança já está morta. E aí ele escreve, num dos seus salmos, ele diz, enquanto calei o meu pecado, envelheceram meus ossos. Então nós aprendemos com Davi que o erro, o pecado, ele causa-nos enfermidade, não só física, mas no nosso interior, na nossa maneira de ser. Porque quando você comete pecado, você se torna escravo do pecado. E isso é um inferno mental, porque você se torna escravo. E você sabe que você tem um acusador, e você tem que esconder aquilo para ninguém ver. Aquela sujeira você quer encobrir. Se pudesse, você colocaria na privada e apertaria a descarga. Mas não tem como. Então, gente, quando a pessoa comete pecado, a vida dela passa a ser uma tormenta. Eu vou contar uma história para vocês. A história eu ouvi da minha mãe. A minha mãe é crente, graças a Deus. A minha mãe é uma mulher crente, é uma mulher convertida. E ela fica sozinha durante a maior parte do tempo. E ela não gosta mais de novela, ela não gosta mais de assistir programas de televisão. Ela vai fazer 80 anos neste mês. Minha mãe vai completar 80 anos. Então ela assiste algumas pregações, não desses neopentecostais, né? Ela assiste do Novo Tempo, né? Que é uma linha adventista. Então ela fica ali, ela e a televisão, e ela fica ouvindo, né? As pregações dos pastores, e ela fala, é da Bíblia, eles pregam a Bíblia. E ela fala assim, olha, eu gosto muito dos pastores adventistas, eles pregam a Bíblia, mas eu não deixo da minha igreja. A minha igreja é água da rocha. E acho que ela se comunicou com eles, né? E eles mandaram algum livrinho para ela, e aí depois eles foram lá fazer uma visita e tal, e convidaram-na para estar no grupo de terceira idade. Ela foi, ela falou, eles vieram aqui, sabe, tão amorosos comigo, né? E aí eu fui lá, né, para não fazer desfeita para eles. Foi legal, foi bom, porque ela fala legal. Foi bom, porque eles fizeram palestra para os idosos. E eles falaram sobre alimentação, sobre saúde. Foi muito bom. Mas sabe,
Eu não vou deixar da minha igreja, porque foi na água da rocha que eu conheci Jesus. Foi na água da rocha que eu abracei Jesus, e ela fica emocionada, que eu abracei Jesus, que eu tive um encontro com Jesus. E eu não posso deixar da minha igreja água da rocha. Eu não vou muito, mas todos os dias eu oro pela igreja. Todos os dias eu oro pelos meus pastores. Eu oro pelo pastor de Crã, eu oro para a pastora Silva, por todos os pastores. Ela começa a nomear. Eu oro pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano. Oro por todos, por todo o trabalho da igreja. Ela é uma mulher crente, graças a Deus. E aí ela me contou uma história. Então quando ela fala, eu vou contar uma história, eu abro bem os meus ouvidos. Ela ouviu lá, né, um pastor contando uma história do Billy Graham. Billy Graham, alguém não conhece? Nunca ouviu falar do Billy Graham? Você? Billy Graham é o maior evangelista do século XX, né? Ele ainda está vivo, ele está bem velhinho, bem doente, mas ele foi ainda, né, o maior evangelista desses últimos tempos agora, Billy Graham. Ele é americano. Ele é um evangelista assim, de multidões, desde muito jovem, né? Ele foi levantado no ministério muito jovem e ele arrebatou multidões para Jesus. E ele contou uma história. A história, olha só, que legal. Ele era menino e ele tinha uma irmã. E ele dividia as tarefas domésticas com a irmã. Era a ordem na casa. Então, um dia um lavava a louça, outro dia outro lavava a louça. Não é? Não é, Lia? Então. Aí, o que aconteceu? Eles foram passar as férias na casa da avó. E a avó estava engordando um peru para o dia de ações de graça. Né? Porque é costume lá, né? Ações de graça, tem que ter o peru na mesa, né? E a avó estava engordando o peru. E ele estava brincando com o estilingue. Brincando com o estilingue. Aí ele olhou para o peru, assim, será que eu consigo acertar a cabeça do peru? Aí ele mirou, tal, né? Estilingue. Pá! Acertou a cabeça do peru. O peru morreu. Hã? Morreu antes da hora. Aí ele falou, e agora o que eu vou fazer com o peru? Aí ele foi lá, fez um buraco e enterrou o peru. Quando chegou na hora de lavar a louça, era a vez da irmã. Aí a irmã falou assim para ele, Billy, hoje você lava a louça. Ele falou, não, eu não, hoje é você. Billy, você lava. Não. Billy, eu vi quando você enterrou o peru. Aí ele teve que lavar a louça. Hã? Quando chegou no outro dia, né? Billy, o peru. Glu, glu, Billy. E aí o que aconteceu? Todas as tarefas que eram da irmã, ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer as dele e tinha que fazer as tarefas da irmã também. Aí ele falou, bom, eu tenho que me ver livre disso daí. Não sei como, mas eu vou ter que me ver livre disso. Aí ele foi, chegou na avó, falou assim, eu vou falar com a minha avó. Chegou na avó dele e falou assim, vó, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar, Bia. Vó, eu matei o peru. Aí a avó dele chegou, Billy, e deu um abraço nele. Vó, eu matei o peru. Billy, eu estou tão feliz com você. Por quê, vó? Billy, faz já alguns dias que eu tenho esperado essa sua atitude. Quando você matou o peru, eu estava na janela te observando. Então aí Billy Graham, ele usa isso que ele viveu para mostrar, para exemplificar quanto que é importante a gente chegar e abrir, confessar, falar.
A verdade, ela nos liberta. A verdade, ela nos salva. Conhecereis a verdade vos libertará. E também como Deus fica satisfeito quando você chega diante dele e fala: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Deus fica contente. Porque ele viu quando você caiu. E ele viu que você agora está desesperado, está louco. E aí quando ele vê que você volta e fala: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Deus fica feliz. Deus fica contente. É isso que ele espera de nós. Que nós nos acheguemos a ele. Deus realmente, verdadeiramente se alegra quando nós nos achegamos a ele. Deus é amor. Mas nós precisamos provar desse amor. Muitas vezes nós nos afastamos desse amor. Nós precisamos nos achegar nesse amor. E ele é fiel e justo para nos perdoar sempre. Deus permanece fiel sempre, em todo o tempo. Ele permanece fiel. E dessa forma, você, debaixo do Senhor, da graça do Senhor, você se vê livre desse acusador. Eu ia falar alguma coisa, mas agora esqueci. Vamos abrir agora, para a gente... Tá demorando muito? Nossa, vai ser bom. 1 Pedro 2. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você tem experimentado a bondade do Senhor na sua vida? Deus é bom. Eu tenho experimentado a bondade do Senhor a cada dia. Ah, eu lembrei uma coisa que eu ia falar. Eu fui com a Débora andar de bicicleta no Parque das Bicicletas. E chegou lá, a gente tem que pegar a bicicleta emprestada, dar o RG e eles então dão uma bicicleta. Então eu dei meu RG lá e a moça foi fazer a minha fichinha, ela sempre pergunta para mim assim, e-mail? Eu falo, não. Dessa vez ela falou, e-mail? Eu falei, não. Ela falou, não tem? Eu falei, não. E aí a Débora estava comigo. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, uma mentira. Mas é que a minha resposta já estava pronta, era não. Né? Então, e-mail? Não. Quer dizer, não vou dar. Né? Aí ela perguntou de novo, você não tem e-mail? Eu tinha que ter falado, não, eu não tenho. Não é que eu não tenho, é que eu não quero dar. Mas eu falei, não. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu falei uma mentira aqui. Né? Sem querer, mas eu falei. E eu falei, minha filha está aqui do lado e ela está vendo o que eu estou falando. Então, eu já pedi perdão para Deus, viu, Débora? Tá bom? E agora eu estou confessando aqui diante da igreja. Eu não posso deixar de falar isso, porque senão eu vou estar sendo hipócrita, né? Porque ela vai falar, a minha mãe mentiu e está agora pregando isso daqui aqui, né? Entendeu? Então eu quero que você veja aqui nesse texto que o Senhor fala para a gente largar da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja, toda sorte de maledicência, porque essas coisas, elas estão incubadas lá dentro. E às vezes a gente não vê.
Às vezes a gente nem sabe. Eu falei que tem coisas que reverberam na cabeça da gente, mas tem outras coisas que estão lá dentro que você nem sabe que estão lá dentro. É por isso que o Senhor, Ele nos examina e Ele nos prova. Às vezes a gente fala, por que eu tenho que passar por prova? Porque quando você passa pela prova, você depois vai ver o resultado da prova. E você vai olhar e vai falar, eu fui reprovado aqui. Aqui eu fui reprovado. E aí você olha para dentro de você e fala, aqui tem alguma coisa que precisa ser tratada. Nós precisamos ser provados. É importante para nós. Por isso que Deus nos prova, Ele nos ama. Ele nos ama como Pai. E nos corrige porque nos ama. Então aqui ele fala, você tem experimentado que o Senhor é bondoso. E ele fala assim, olha, você tem que desejar ardentemente como uma criança recém-nascida anseia pelo genuíno leite espiritual. Assim como a criança chora, e a gente que é mãe sabe, que criança chora a noite inteira querendo alguma coisa. O Pedro está falando aqui, olha, você tem que desejar desse jeito, como a criança deseja estar no seio da mãe. A gente tem que desejar as coisas de Deus. E ele fala aqui que isso vai nos trazer um crescimento para a salvação. Nós precisamos crescer. A vida espiritual é assim, nós não ficamos bebezinho o tempo todo. Nós vamos crescendo. Nós precisamos crescer. Mas para crescer, nós precisamos nos encher desse alimento que é a palavra de Deus. Nós precisamos nos abastecer dessa palavra, desse alimento que é a palavra de Deus. Versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E a gente vai terminar aqui salientando que Deus nos vê como casa espiritual. Nós somos a casa de Deus. Deus tem para nós uma vida de sacerdócio. Não é impossível viver isso. Nós precisamos sermos ministrados por Deus diariamente. Amarmos esta palavra. Nós precisamos perseverar na vida cristã, para que nós possamos usufruir daquilo que Deus tem para nós. Para que nós possamos dar a Deus um sacrifício que seja agradável ao Senhor. Que Ele olhe para nós e Ele não fale assim, olha, me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas que Ele olhe para nós e fale, esse está me louvando com os lábios, mas eu estou enchendo o coração dele, porque ele está se aproximando de mim. Ele está me desejando, ele está me querendo. E Deus quer nos encher. Ele quer as nossas vidas por completo. Amém. Amém. Você é um sacerdócio santo. Você é. E eu tenho buscado o Senhor, eu tenho falado para o Senhor, existe uma vocação. E esse tem que ser o meu alvo. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Eu posso achar muito bonito o que Deus faz na vida dos outros. Eu posso olhar para os ministérios, como por exemplo, Billy Graham, um grande homem de Deus. Mas eu tenho que querer aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus preparou para mim. Porque quando eu viver aquilo que Deus tem para mim, eu vou viver intensamente o Senhor na minha vida. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem uma vocação. Deus tem um propósito para você.
Que essa palavra se torne viva na sua vida. E que você possa viver debaixo da direção de Deus. Que você possa ser incendiado por esse fogo do Espírito. Que você seja cheio do Espírito. De forma que você possa se desviar do mal. De forma que esse fogo arda na sua vida. E te purifique, queime aquilo que não é de Deus. Aquilo que te impede, aquilo que te prende, aquela sujeira. Que você tem que largar, que você tem que deixar. Mas nós precisamos nos achegar a Deus. E falar para Deus: Deus, eu não consigo. Só o Senhor pode me libertar. Se você se achegar diante de Deus e abrir o seu coração para Deus, como Billy Graham fez, como Davi fez, abrir a sua vida, Deus vai te limpar. Você vai estar puro diante do Senhor. Em nome de Jesus. Nós somos confrontados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos confronta. Nós somos humanos. E Deus é santo. Deus é santo, santo, santo. Todo o tempo. Ele nos ama. E Ele nos chama para andarmos com Ele. A Bíblia diz para nós não darmos lugar para o diabo. Não dê lugar para o diabo. Tome uma posição. Não dê lugar para o diabo. Sujeitai-vos a Deus. E Ele fugirá de vós. Ele tem que fugir. A Bíblia é clara. Deus é amor. E o amor de Deus, Ele nos constrange. O amor de Deus, Ele nos constrange. Será que o amor de Deus, Ele tem constrangido as nossas vidas a ponto de nós olharmos para dentro e falarmos: eu preciso ser mais parecido com Jesus? Deus nos chama para nós sermos seus semelhantes, para nós andarmos com Ele e testemunharmos dEle. Será que nós temos deixado nos confrontar pela palavra, pelo amor de Deus? Amém. Vamos nos colocar de pé. Pastor de Tran, quer falar alguma coisa? Algum pastor? Elcio, Esther, Cleusa, pastora Silvia, não sei quem mais, pastor. Sentem direção, alguma direção? Aleluia, Senhor.
O Anthony viu aqui uma salva de prata, desculpa. E ele diz que o Senhor falou para ele sobre reconciliação. Se você sente, ninguém está perguntando aqui se você pecou, se você não pecou, o que passa na sua mente. Ninguém tem nada a ver com isso, você e Deus. Amém? Nós vamos cantar que música que é? Sonda-me. O Senhor está sondando os nossos corações nessa noite. Ele é Deus, Ele sabe o que passa dentro do seu coração. Para mim não importa, e nem para ninguém aqui importa o que passa. Mas se você tem o desejo de fazer uma reconciliação com o Senhor, eu vou pedir para você vir aqui para frente. E nós vamos cantar. O Elcio vai falar, o pastor Elcio. É só uma palavra que Deus me deu. Ele cala. Arrependei-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém. É um reposicionamento. Se você sente que essa palavra tocou no teu coração,